A monadologia é uma teoria que busca explicar a razão suficiente por trás da composição, decomposição e recomposição da matéria em seu movimento durante a expansão do espaço-tempo. Como afirmou Lavoisier, desde a criação do universo por Deus, na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Nesse contexto, a monadologia busca elucidar a essência das transformações dos entes contingentes ao longo do movimento do universo. Num dançar suave e eterno, os entes contingentes entrelaçam-se no teatro cósmico do espaço-tempo. Como partículas de um poema celeste, eles se movem ao ritmo sutil das espirais que tecem o manto do universo. A contingência navega pelos rios do tempo, suas trajetórias entrelaçadas como fios de um destino cósmico. No palco infinito, a dança da existência é a celebração da mutação, a poesia inscrita nos movimentos do universo onde nada se perde e tudo se transforma na sinfonia do tempo. Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no Ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência ou um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia. Porém, nessa época que existiam os fortes debates entre duas teorias gerais de liberdade e as propriedades do espaço e do tempo. O espírito do tempo acabou por demonstrar que, no que tange a sua crítica às propriedades do espaço e do tempo, Leibniz estava correto. Embora por meio de um método diferente, isso de forma alguma anula o mérito de Leibniz de ter deduzido a propriedade relacional do tempo por meio da lógica e da razão pura, sem ter o apoio instrumental e tecnológico do século XX. Porém, antes de adentrar no método que Leibniz utilizou para deduzir que o espaço e o tempo não são absolutos, precisamos voltar ao passado, até os tempos de Aristóteles. Aristóteles voltava sua atenção para a natureza, para o cosmos, em buscar as causas e as razões fundamentais da existência e da permanência de todo e cada ser. Ele foi um arguto observador da natureza, desde os animais até o cosmos e do movimento dos astros. Ele observou apenas por meio do uso de sua inteligência que o movimento do cosmos é regido pelo princípio de que em tudo que há matéria e forma está em movimento. Dessa forma, ele observou que a natureza seria comandada pelo princípio do movimento e da mudança. E, sabiamente, Aristóteles concluiu que precisa haver uma causa desse movimento. Assim, para Aristóteles, o movimento de um objeto requer uma causa, ou seja, um princípio motor que seja responsável por iniciar e manter esse movimento. Tomemos um exemplo que foi dado pelo o próprio, o de uma flecha em movimento. Se a flecha está em movimento, é necessário que haja um princípio motor por trás desse movimento, e nesse caso, sabemos que esse princípio é a corda de um arco que foi puxada por um arqueiro. Além disso, é indispensável um agente direcionador para a flecha, e esse direcionador é o arqueiro. Assim, o arqueiro precisa mirar para orientar a flecha em direção ao alvo, sendo que a direção da flecha, ou seja, o alvo, o destino, era denominada de telos em grego. O questionamento de Leibniz parte da mesma ideia de que se os corpos estão em movimento e transformação em um processo chamado de contingência, e que, acima de tudo, estão em um movimento ordenado e estruturado, precisa haver uma força responsável não só por seu movimento, mas também pela sua ordenação. Essa constatação vai entrar em contradição com o pensamento de autores intérpretes da mecânica de Newton, a exemplo de Voltaire. Assim surgira na Europa um embate entre os mecanicistas que afirmam que não pode se provar que o movimento dos corpos possuem um telos, uma intenção, uma harmonia pré-estabelecida, e a teleologia cosmológica de Christian Wolff, Aristóteles e Leibniz. Leibniz abraçava com fervor o princípio da razão suficiente, defendendo que para cada fato ou verdade deve existir uma explicação suficiente que o justifique.
Suas críticas ao mecanicismo surgiam da percepção de que essa abordagem não oferecia explicações adequadas para diversos fenômenos, especialmente aqueles que envolviam aspectos não mecânicos, como a mente e a consciência. O mecanicista, em seu modo de perceber a realidade, assemelha-se a alguém que contempla o universo através de uma tela de televisão, desconsiderando-se como parte integrante desse ambiente. Leibniz argumentava que é imperativo considerar o observador como um ente inserido nesse contexto, sendo essencial analisar suas categorias que não podem estar dissociadas dos fenômenos que observa. Para melhor ilustrar esse problema, imagine um quebra-cabeça da forma de um elefante. Se entregarmos esse quebra-cabeça a uma criança de 6 anos, ela conseguirá facilmente montar e organizar as peças de maneira que resultem na forma fenomênica de um elefante. Ao observarmos o processo de uma criança montando um quebra-cabeça, deixando de lado os dogmas da repetição do cotidiano e considerando esse processo como um verdadeiro fenômeno, uma força natural, onde nos próprios como entes da natureza não estamos separados do universo que observamos. Concluímos, então, que a forma complexa resultante da montagem de um quebra-cabeça exige uma substância necessária para unir suas partes menores até alcançar a apresentação de uma forma complexa. Agora, se jogarmos o quebra-cabeça para o ar, deixarmos as forças mecânicas sem alma da gravitação universal atuarem, esse será o resultado: uma forma amórfica, esdrúxula e sem significado. Agora, substituindo cada peça do quebra-cabeça e trocando-a por um átomo que compõe a forma fenomênica de qualquer entidade complexa presente na natureza. Isto é, quando se trata de qualquer outra forma complexa presente na natureza que não é resultado da ação humana, o mecanicista já vai dizer: ai não, ai você não pode supor isso, ai já não pode, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mecanicista ele se considera como algo à parte do universo e observa os fenômenos naturais como se ele próprio não fosse por si só uma força natural e uma força de transformação da natureza. Assim, ele considera que a natureza funciona de uma forma e ele de outra, e dessa separação que vem a sua insensatez. Sem essa separação, ao analisar o fenômeno presente na natureza de uma criança montando um quebra-cabeça, assim como se observa um leão em seu habitat, a cadeia alimentar dos animais, observamos que o processo de transformação das menores unidades em uma forma complexa de um quebra-cabeça exige uma razão suficiente não só do movimento das menores unidades do quebra-cabeça até a sua união, mas também habilidades como percepção e aptidão para unir cada parte de acordo com uma forma pré-estabelecida que reside na mente da criança e que o próprio quebra-cabeça permite. Sobre esse égide, podemos concluir que se encontramos um quebra-cabeça montado na rua, sem saber quem o montou, teríamos convicção que essa forma complexa só poderia se assumir não por eventos físicos mecânicos, mas sim por uma substância com aptidão e percepção. Porém, quando se trata de outras formas complexas e que também são formadas por pequenas unidades divisíveis e que não são frutos da ação do homem, essa mesma obviedade já não se torna tão clara assim. 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cal, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sais, 100 gramas de nitrogênio e vários outros componentes. Essa é a quantidade média das substâncias que compõem um corpo humano adulto. Apesar de a ciência moderna conhecer detalhadamente a composição do corpo humano, as razões suficientes que buscam trazer uma compreensão de como essas substâncias se aglutinaram até a formação de formas complexas por meras interações físicas mecânicas sem alma. Sendo que as razões filosóficas nos levam a crer que, na realidade, esses processos se deram por meio de interações físicas da matéria com alma. Os mecanicistas costumam saltar do fato de que os eventos presentes no corpo humano, desde o batimento do coração até a corrente sanguínea, o sistema imunológico e a divisão das células, operam por meio de leis químicas e físicas.
Quando estamos fazendo nossa afirmação, não estamos negando a existência dessas leis. Estamos alegando a necessidade de uma estrutura transcendental de ordenação pré-concebida por trás dos eventos físicos que o justifiquem, na verdade, muito pelo contrário, justamente do fato dos fenômenos físicos serem concebidos por meio de lei e regras que podem ser medidas e que são universais sobre determinada forma, que isso dá mais suporte a uma harmonia pré-concebida. Nesse exemplo didático e na analogia do quebra-cabeça que fizemos, para que você possa compreender o argumento da contingência de Leibniz, imagine que cada peça desse quebra-cabeça é uma parte contingente, já que poderia estar em outra posição, formando outra imagem, mas está ali de uma maneira específica. A pergunta que Leibniz colocaria é: por que esse quebra-cabeça está montado exatamente dessa forma e não de outra? Cada peça do quebra-cabeça, sendo contingente, necessitaria de uma razão para estar na posição exata em que se encontra. Para Leibniz, a resposta estaria em algo que garante a disposição e a ordem específica do quebra-cabeça, algo que não seja outra peça do quebra-cabeça, mas sim algo externo a ele. Esse seria o conceito de mundos possíveis, e de que tudo é da forma que é, exige uma razão para que tudo seja da forma como é. E se tudo poderia ser de uma forma que não é, exige uma razão que não seja o próprio é. Em tortas palavras, isso significa dizer que o próprio quebra-cabeça não pode ser a razão de sua própria ordenação, assim como o espaço e o tempo e a matéria não podem ser a razão de sua própria ordenação. No exemplo do quebra-cabeça, a mesa seria o suporte necessário para a disposição das peças. Da mesma forma, o espaço e o tempo são o suporte necessário para a existência e a disposição das coisas contingentes no universo. A razão por trás da ordenação do quebra-cabeça não pode ser encontrada em seu suporte, sendo este a mesa, e tampouco pode ser encontrada no próprio quebra-cabeça. Da mesma forma, a razão da ordenação por trás das formas dos corpos e de seus ciclos de decomposições e recomposições, isto é, suas transformações, não podem ser encontradas nos próprios corpos nem no espaço que ocupam. Leibniz, da mesma maneira, afirmava que entender o tempo significava compreendê-lo em relação às atividades e eventos que ocorriam no universo. Assim como a razão por trás da ordenação do quebra-cabeça não está contida no suporte, mesa ou no quebra-cabeça em si, Leibniz argumentava que a ordem temporal, a sucessão dos eventos, só poderia ser explicada adequadamente considerando as coisas materiais que aconteciam dentro desse quadro temporal. Para ele, o tempo não era independente, mas intrinsecamente ligado às atividades e transformações das coisas materiais que ocorriam ao longo dele, seguindo o princípio da razão suficiente e a mesma lógica do quebra-cabeça. Uma vez que os eventos de transformação dos corpos estão internamente relacionados com o tempo e que este não se separa destes, temos que o espaço, tempo e matéria são coisas interrelacionadas. Se são interrelacionadas, a razão por trás da ordenação dos corpos não pode também ser encontrada no próprio tempo, assim como a razão por trás do quebra-cabeça não pode ser encontrada no próprio quebra-cabeça. Este é apenas um exemplo para tentar explicar o esforço intelectual de Leibniz, com base no conceito de mundos possíveis, a partir do qual ele deduz logicamente que o espaço e o tempo não poderiam ser absolutos, pois estes não poderiam ser a explicação por trás da ordenação de suas formas fenomênicas, e o tempo não poderia ser independente das coisas materiais. A partir dessas premissas, Leibniz conclui que o espaço e o tempo são relativos, sem recorrer ao uso de modernos equipamentos de medição, lasers, tecnologias avançadas ou aceleradores de partículas, usando apenas dos meios disponíveis um cérebro e a pura lógica. Pura lógica esta que, curiosamente, posteriormente será criticada. Concluímos então que o tempo é a ordem de existência das coisas que não são simultâneas. O tempo é a ordem dos acontecimentos contingentes, das mudanças,
Ou seja, o tempo é a contingência. Assim, as coisas que existem no tempo não podem ser pensadas como distintas do tempo. E se as coisas que existem do tempo não são distintas do tempo, e se estas coisas são contingentes, precisam de uma razão que não seja encontrada no próprio tempo, nas próprias coisas e no próprio espaço que estão dispersas. Portanto, a razão suficiente por trás do tempo, do espaço e das coisas materiais não pode ser espacial, não pode ser temporal e não pode ser material. Sendo assim, imaterial, não espacial e atemporal, e ele apelidou essa substância de mônada. Nos dias de hoje, podemos chegar à mesma conclusão de Leibniz de uma maneira muito mais fácil, graças às evidências científicas que se basearam em um método diferente, mas chegaram à mesma conclusão. Einstein descobriu que Newton estava errado e o padre católico Georges Lemaitre, com base nos experimentos de Hubble, descobriu que o universo veio à existência por meio de uma grande explosão, e desse processo surgiu o espaço e o tempo, sendo entidades relativas aos objetos de massas que estão inseridos neles. Ou seja, a relatividade acabou por demonstrar a inadequação das concepções antigas, revelando que o próprio tempo é distorcido e interferido pelas massas dos objetos que estão inseridos no espaço e que espaço e tempo não se distinguem. Assim, a relatividade de Einstein provou que a atemporalidade é algo que compõe a realidade. Temos como exemplo a singularidade de um buraco negro. Por exemplo, se colocarmos um maestro dentro de um buraco negro, com uma varinha mágica na sua mão, ele será brindado por enxergar todo o teatro cósmico, as origens das nebulosas, das galáxias, das estrelas, dos planetas. E sobre o seu ponto de referência, todos esses eventos estariam acontecendo em um instante. Porém, sobre o ponto de referência de quem está fora da singularidade e inserido no espaço, no tempo, os eventos contingentes estariam demorando uma eternidade. Sobre esse égide de 7 dias dentro da singularidade, poderiam ser bilhões de anos para quem está fora dela. No horizonte de eventos, bilhões de anos seriam instantes. Sendo assim, em base dessas conclusões científicas, se o espaço e o tempo e a matéria surgiram em um determinado ponto da realidade, são entes, portanto, contingentes. Assim, a razão suficiente por trás da existência do espaço e do tempo e da matéria não pode ser o próprio espaço, e o próprio tempo e a própria matéria. É uma conclusão muito mais fácil e que não exige tamanha dificuldade de entender, tal como o conceito de mundos possíveis de Leibniz. Apenas exige conhecimentos de causalidade e razão suficiente. Agora que já deduzimos pelo princípio da razão suficiente que a imaterialidade e a temporalidade fazem parte do real e que a substância responsável por apoiar a existência do espaço e do tempo precisa necessariamente ser não espacial e atemporal, considerando que a matéria é uma existência concomitante ao tempo e ao espaço, concluímos que o seu suporte também possui a categoria de imaterialidade. Leibniz nos desafia a olhar além das aparências, a reconhecer a ordem e a harmonia pré-estabelecida que permeiam a existência. Em suas palavras, vivemos em o melhor dos mundos possíveis, uma noção que inspira tanto otimismo quanto reflexão sobre nossa própria contribuição para a harmonia universal. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem filosófica. Que as ideias de Leibniz inspirem suas reflexões e ações, lembrando-nos sempre da beleza e da complexidade intrínsecas ao tecido do universo. Peço que, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar para ajudar o nosso canal e que entre em nosso grupo do WhatsApp. O link estará em nossa aba da comunidade.